Opa! Vamos dar continuidade à nossa live que estava pegando fogo, assim, tinha muita pergunta, muita participação mesmo, sabe? E a gente não esgotou o tema. Aliás, não tem como esgotar esse tema, né? A gente não tem como. E eu vou esperar o Felipe voltar, que ele vai entrar para a gente continuar essa live. Então, só aguardando aí, né? Que está sendo avisado que a live continua mais uma hora. Opa! Oi, Tati, tudo bom? Bom ver você aqui, viu? Então pode ir deixando sua pergunta aí que agora a gente vai procurar responder todas as perguntas. Mocidade Metal. A gente já fez uma live. Pessoal muito bom. Oi, Liliane. POW, um abraço, viu? Obrigado por estar aqui, viu, com a gente. Mai Campos, muito obrigado. Rúbia, muito obrigado. Mari. Estamos só esperando o Felipe voltar, porque ele foi tomar uma água, foi dar uma esticada, né, na coluna, porque a gente fica sentado muito tempo, né? Mas a gente falou na live, na primeira live aí, sobre os aspectos da Umbanda, né? Assim, aspectos históricos, né, do início. A gente fez já associações. Opa, o Felipe entrou aqui. Deixa eu chamar o Felipe. Chamei o Felipe na conversa agora. Aí o Felipe vai entrar. Só aguardar que o Felipe vai aparecer aí. Agora a gente pretende falar sobre o sincretismo religioso, que é a associação, né, das entidades com santos católicos, né? Que se brincar, essas entidades foram santos encarnados, viu? Se brincar, se for olhar bem. Que as características são muito parecidas, se a gente for olhar. Esse sincretismo não é por acaso. Entrar. Vamos lá, Felipe. Dependendo do jeito que a gente clica aqui, a imagem volta, né? De volta. Opa, chegou o Felipe. Agora sim, agora a festa continua. Pois é, Tô Felipe, eu tava falando. congelado aqui de novo. Ah, Desde o tá. primeiro bloco eu tô congelado em minha cara. Não vejo eu mexendo, não. Toda vez é assim. É, né? Nada. Não, mas ó, a gente está te ouvindo bem e sua imagem tá saindo direitinho, viu? Tudo sincronizado. Pronto. A gente Na tava falando medida que do nós, possível. a gente tá falando que aqui no Brasil a gente tem mais de 500 anos de catolicismo, né? Então, assim, é impossível ter uma religião que não tenha, assim, alguma influência, né, com o catolicismo. Pelo menos eu sei que tem algumas aí que é mais herméticas, né, mais, assim, mais fechadas, mas, assim, Sim. a Umbanda, que é uma religião mais tradicional, né, não foi diferente, né? É por isso que existe o sincretismo, que é a associação, né? E eu estava até dizendo aqui pro pessoal que eu acho assim que muitas dessas associações assim são até bate, né? Porque muitas vezes essa entidade que hoje, né, o Orixá foi um espírito encarnado que era o que inspirou um santo, talvez, eu não sei, né? Posso estar falando besteira, né? Você vai me ajudar aí, por favor. Tá bom. Boa noite, pessoal. Fico feliz e agradeço demais quem retornou, né? Pra gente continuar esse papo aqui. Muito bom mesmo. Sauda Saravá para todo mundo aí, para quem é do Saravá, né? E assim seja Saravá. para quem está assim. Assim, a própria Igreja Católica ela é sincrética, né? Ela não começou católica limpa e seca, pura, né? Já é uma agregação do elemento judaico, né? Dos hebreus. Então, já vem elemento pagão também, né? Mitraísmo também, que é um culto que se praticava principalmente entre soldados romanos, entre a classe média. Então, o catolicismo também é uma soma de religiões, né? Que foi criando um corpo de doutrina ao longo do tempo. A Umbanda também ela é basicamente sincrética. A gente pode até dizer, a gente costuma dizer que a Umbanda ela é universalista. Por quê? Porque ela abrange o universo também. O Espiritismo é para ser também, ela tem base universalista. Só que o movimento religioso fechou o Espiritismo numa caixinha doutrinária, dogmática, e não é. Se for pela base do fundador, era para ser universal também. Porque você vê que na própria revista Espírita você fala de seres que habitam em Júpiter, em Vênus, você tem comunicação com. Quer dizer, as leis valem para o universo, para esse universo visível e o universo espiritual. Então ela é universalista.
A Umbanda, ela vem na questão do sincretismo, porque ela traz elemento do catolicismo popular, não aquele catolicismo do Vaticano, né, canônico, mas o catolicismo da procissão, da novena na casa da comadre, do santinho em casa, com a velhinha, o terço, traz elementos do espiritismo, a ciência, porque o melhor conhecimento que a gente tem de forma de sistema é do espiritismo, não tem como escapar muito, né? E outras umbandas vão trazendo elemento dos cultos africanos, matriz africana vão trazendo elemento do candomblé, outras mais para Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, trazendo os elementos da Jurema, do catimbó. Então, assim, lá no sul tem a questão do batuque também, né, relacionado muito com os cultos afro. É uma banda esotérica de Mata e Silva, que é uma banda mais mística, que remete aos tempos da Atlântida, né? Depois que é esotérica. Então, a Umbanda, ela bebe de várias fontes. Ela é universalista porque ela bebe, né? E cada casa, então, ela particulariza de acordo com a entidade-chefe que cuida e da formação cultural daquele médio dirigente, que vai tocar aquela casa. Então, ela é sincrética. E o sincretismo, por um lado, é bom e pelo outro também, porque ele abraça a todos, sabe? Ele não fecha, ele não discrimina. Pelo menos, a princípio, não é para discriminar, porque ela é uma amálgama, né? Ela é uma combinação de várias crenças, no das contas, para quê? Para ajudar o ser humano a evoluir, para ele se conectar com a divindade. Então, a Umbanda é sincrética, assim, né? E ela traz elementos do culto africano. O orixá é africano, não tem como escapar. E é maravilhoso que traga. Sendo que a concepção da Umbanda, enquanto religião brasileira, ela entendeu, ela conformou os orixás dentro de uma visão não de divindades individualizadas que viveram na Terra, foram reis, princesas, feiticeiros, mas como atributos de Deus. Deus é justiça, então Deus está associado com Xangô. Então você quer resolver, quer evocar situações relacionadas à justiça, você reza, você pede para Xangô. Mas Xangô é apenas uma face de Deus, né? Uma representação de Deus, o elemento justiça. Você quer o elemento vontade, força de vontade para vencer demanda, vencer dificuldade na vida, conquistar um objetivo, aí você evoca a imagem, a divindade de Ogum. E Ogum não é outro Deus separado dentro da concepção da Umbanda, mas um aspecto, um atributo do mesmo Deus, só que no aspecto da vontade. E assim você vai com o Iemanjá, você vai com o Oxóssi. Então, cada orixá representando um atributo divino, de Deus único. Então, a Umbanda entende o orixá dessa forma. Inclusive, o Exu na Umbanda também é diferente do Exu da forma como ele foi anunciado e cultuado nas tradições africanas. Mas não é melhor nem pior, mas havia uma forma como a Umbanda, a religião brasileira, adotou os orixás, adotou o Exu, adotou os elementos do culto africano. E muitas casas utilizam ainda elementos do candomblé, né? Cada um tem o seu otato, a sua pedra sagrada cultuada, né, num quartinho com água. Isso é um elemento do candomblé. Tem casas que faz deita para o santo, né, que é elemento do candomblé. Fica deitar para o santo, é a formação mediúnica do iniciado naquele terreiro, né? Onde ele deita na esteira, cultuando, lavagem de cabeça, né? Tem casa que 4 dias, tem casa que é um final de semana. Então, são vários rituais, cada casa puxando da sua tradição do dirigente, né? E do guia-chefe que administra aquela casa. Então, o sincretismo é uma referência, é uma característica da Umbanda muito marcante. Isso aí. Quero mandar um beijo para minha esposa, que acabou de entrar aqui, a Elidíssima, ela está aqui na sala, aqui pertinho. Pois é, a Elidíssima. Boa noite, querida. É isso aí. Pois assim, a gente sabe que a Igreja Católica, para expandir, né, assim, ela herdou o que o Império Romano já tinha, né? Então ela foi pegando o que existia de práticas religiosas e foi incorporando para si, né? A gente sabe que as datas comemorativas aí, muitas vezes você vai ver, são rituais pagãos que existiam, que a Igreja Católica trouxe para si e falou assim, não, você pode fazer, mas só que vai ser assim, assim, assim. Pronto, aí o povo continuou fazendo e foi embora, né? Realmente, essa associação e sincretismo já vem de muito tempo, né? Isso aí. Agora vem cá, Felipe, explica pra gente assim, ponto riscado. Eita. Porque tem um ponto cantado e um ponto riscado, né? Isso, ponto cantado entendendo como evocações, né, litúrgicas, feitas naquele ambiente, né, para evocar energias, espíritos falantes que trabalham naquela situação específica que é necessário ser trabalhada. E ponto riscado, nós temos uma assinatura simbólica, é uma referência energética, um portal, é uma assinatura mesmo daquele guia, daquele espírito superior que está trabalhando junto de você. Então, cada espírito se manifesta com assinatura energética, um símbolo. Até porque a mente humana ela tem muita dificuldade de entender conceitos muito bem explicados. Ela absorve com muito mais rapidez, o inconsciente absorve o símbolo, né? Jung falou muito bem disso também. Eu não sou psicólogo, mas
quando terminar de pagar minha casa, eu vou fazer a faculdade, né? Pagar a mensalidade. Aí eu vou estudar psicologia. Eu sou formado em direito. E assim, então o símbolo é muito fácil de você evocar, de você mentalizar o símbolo e você já está conectado com aquela força. Porque o espírito é abstrato, né? Se você não tem evidência, você não conhece, só pelo você conhecer o nome, mas você tem dificuldade de fazer uma conexão mental com essa entidade para aquele momento. Então, o ponto riscado, você mentaliza o símbolo, você está associando com aquela entidade que trabalha junto com você naquele aspecto. Então, ponto riscado. Então, o Exu X, que trabalha contigo, tem um ponto riscado dele. O Caboclo X e Y, que tem um ponto riscado próprio dele também de trabalho com esse médium. E não adianta procurar na internet. Mas eu vi que o Caboclo Sete Flechas tem um ponto tal, mas lá no terreiro o médium fez diferente. Por quê? Porque ali é aquele espírito que aparece como Sete Flechas. E esse que está aqui no terreiro é outro espírito. Porque outra coisa interessante dos nomes, né Ed? Porque eles usam nomes simbólicos também. Então, assim, se você tem um caboclo sete flechas, então existe um caboclo original, chefe sete flechas, e existem vários outros procuradores dessa mesma força, dessa linha de trabalho, que seguem as linhas, as ordenações, as ordens de trabalho desse sete flechas original. Mas são vários sete flechas, porque estão alinhados na mesma sistemática. Eu acho curioso que a gente na Umbanda já fala muito, né, dessas falanges de espíritos que aparecem sobre o mesmo nome, se apresentam com o mesmo nome. Mas agora, uns 2 meses atrás, numa dessas lives que o Geraldo Lemos fez, né, ele fez várias lives compartilhadas, ele relatou um caso que eu não conhecia, que Bezerra de Menezes, Chico Xavier conta que Bezerra de Menezes não é mais um Bezerra de Menezes só, são 3.000 Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um chefe de falange, é um líder de um agrupamento de espíritos que se reportam a ele e trabalha, inclusive, com a aparência de Bezerra de Menezes em centenas de casas espíritas e terreiros de Umbanda e casas espirituais ao longo do Brasil, por todo o Brasil. Então, como é que uma casazinha no interior do Paraná tem Bezerra de Menezes? Aí uma aqui em Sobral, no Ceará, é Bezerra de Menezes. E tudo com atividades mediúnicas acontecendo no mesmo dia, no mesmo horário. Como é que pode? Bilocação? Bicorporeidade? Quer dizer que eles estão no nível de Jesus a ponto de irradiar sua luz para todo o planeta Terra? Não, então, Geraldo convivia com Chico Xavier, conta que esse relato de Chico, que Bezerra de Menezes, são 3.000 Bezerra de Menezes. Então, no próprio espiritismo também se trabalha com a questão de falange, né? Com o agrupamento de espíritos que apresentam um nome comum, um nome de guerra, né? Um nome simbólico. Então, os guias também. Então, cada guia desse que tem um nome aproveitado dessa linha de trabalho, ele tem um ponto riscado, que é uma assinatura energética dele. Você lembra? Você vê o ponto, você está conectado com o guia. Entendi. Que é mais fácil decorar com imagem. Tem uma pergunta aqui da Flávia Mello. Ela falou assim: é correto afirmar que o sincretismo na religião matriz africana veio através dos nossos ancestrais, devido que a Igreja Católica tinha um certo preconceito com a religião de matriz africana? É uma pergunta. Voltando àquele assunto, né, que você explicou aí, né? Uhum. Sim, porque como é que você vai cultuar tuas divindades, que tudo que não era católico batizado era do mal, era do Satanás, era do cão. Então, logicamente, com nossos irmãos que vieram lá da Angola, que vieram do Congo, que vieram ali da região da Nigéria, eles, toda aquela área Yorubá, aquela Nagô Yorubá, eles vinham trazendo o sentimento religioso deles, e lógico, eles queriam manter aquele sentimento religioso. Então, associavam o arquétipo do santo mais parecido com o arquétipo da divindade que ele cultuava. De novo, a questão do arquétipo, né? Do inconsciente coletivo. Figuras mentais que relacionadas a atributos humanos que estão associados com o santo, como está associado com a divindade, como está associado com o Deus da mitologia X ou Y, cada um representando um aspecto superior, um aspecto humano, um aspecto psicológico. Então, Santa Bárbara não era a santa dos raios? Pô, quem que mexe com raio? Yansan. Então, Yansan vai ser Santa Bárbara. Entendeu? Então, por aí ia havendo o sincretismo. E dentro das imagens que eles cultuavam, estavam os otás, as pedras sagradas que representavam o orixá e a conexão do adepto com o orixá dele, dentro do santo, de pau-oco, né? Porque dentro tinha um monte de coisa dentro desse pau-oco, não ia só diamante das minas, não. Iam também os elementos de culto, né? Escondido, sincretizado, enfechado naquela imagem do santo, que era relacionado com o orixá. Então, assim, a gente sempre usa Umbanda. Ela Umbanda usa o nome de tenda espírita na Sola da Piedade. Por quê? Mas para não ter problema com a polícia. Então, assim, os nossos irmãos que vieram da África também utilizaram a imagem católica para não ter problema com os senhores, né? Com os patrões, enfim, o nome que se dê.
Então é da natureza humana, sabe? Arranjar um jeitinho de cultuar tua divindade, tua religiosidade. Ou seja, Não tem como. esse racismo estrutural, né, que agora foi codificado aí pelo, esqueci o nome do autor, é, ai, gente, esqueci. Isso aí já vem de longas datas, né? Esse racismo estrutural, né? Ó, o Elton Elohim ele falou que o Bezerra de Menezes está até em Los Angeles, né? Claro, né? Olha só, Tem né? brasileiro lá, tem religião afro-brasileira Eu não também, né? duvido. Tem Exu no Japão. Tem terreiro de Umbanda no Japão que cultua Exu e Pombagira. Estão lá no Japão, e aí? Eu não duvido. Pois é, isso Né? foi. Felipe, o orixá é aquela entidade que tem o ori, né? Que é a coroa, né? É isso mesmo, né? Ori é a cabeça, né? Na língua É, urubana. Ixá é pois o é. senhor da cabeça, o senhor da coroa. Então os orixás seriam o senhor da coroa. O senhor é a energia regente da tua existência, né? Da tua alma, do teu ser. Certo. O É orixá porque seria isso, né? O Pedro Vitor Lima, ele falou assim, o que quer dizer ser filho de orixá, né? Exemplo, filho de Oxalá e Oxum. Ele é trazido também do candomblé já agregado na Umbanda, né? Em algumas Umbandas. É porque o orixá de frente, o orixá, ele está associado tanto com elementos da natureza, né? Você pensa em Xangô, você pensa em pedreira. Você pensa em Oxó, você pensa em mata. Você pensa em Iemanjá, você pensa nos mares, né? Como também a questão dos orixás estão associada com tipos humanos, com tipos psicológicos, certo? Então, questão da vaidade, faz as coisas no impulso, depois se arrepende. Impulsividade, feminilidade forte. Quando você pensa aqui, é um atributo, é uma particularidade muito associada com Yansan, né? Então, a pessoa que é muito determinada, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz, ela é muito aguerrida, ela se zanga, ela se propõe, ela faz, ela acontece, ela é muito passional, aí você vê um filho de algum ali. Então, são tipos psicológicos associados com os orixás. Então, quem diz que é o orixá de frente é porque o orixá representa aquela personalidade que a pessoa traz nessa existência. Então, o teu orixá de frente é esse que se manifesta com mais força na tua atual encarnação. Então, você conhecendo o arquétipo, os atributos do orixá, os atributos humanos, você consegue ler uma pessoa todinha, entendeu? Então, eu disse que o orixá de frente é assim, o orixá juntou, de lado, né, de adjunto. Também entra também nessa questão da influenciação do médium. Mas é um aspecto que eu ainda não sou um exímio estudante do orixá para mergulhar nisso, não, que é muito do culto de Ifá, sabe? Do candomblé, que mergulha mesmo na ciência do orixá, e a gente entende como atributo, a gente entende como divindades e acessam magicamente essas forças, né? Que a gente médium é bobinho, porque os espíritos vêm e tomam conta, e a gente faz, porque eu não sei fazer contra magia, eu não sei fazer desmanche. Mas na hora que a entidade vem e toma conta do nosso psiquismo, aí eles fazem tudo. Mas eu mesmo, eu peço assim, eu coloco para Deus, coloco para os bons espíritos, que eu seja um instrumento maleável, que eu não atrapalhe, né? Que eu não atrapalhe, estou aqui. Pronto, é assim que a gente se propõe. Aí eu vou estudar, vou fazer minha reforma íntima, vou perdoar meus inimigos e estou aqui. Fazer meus preceitos, estou aqui. Sempre tentando ser uma pessoa melhor para ser um melhor instrumento. Então aí o orixá faz o que ele aí faz o que entende devido, o guia que representa as forças do orixá vem, trabalha na minha mediunidade e me conduz. Então essa postura humilde que a gente não pode perder jamais, sabe? Tem que ser iniciante para sempre, gente. Viu? Entendi O agora o copo vazio iniciante, tem é que isso ser aí. cheio. Pois é, exatamente, concordo com você. Eu tive a revelação que a minha entidade, assim, o meu guia é Oxóssi, é das matas, né? Assim, é devido à minha característica mesmo. Eu sou muito mais voltado para o caboclo, assim, né? Comunicador. É, comunicador mais ou menos, né? Eu sou metido a Na hora besta do mesmo. Tem uma irmã nossa aqui, a POW, ela estava assim, e como saber quem é o meu orixá? É bom, aí a gente vai entrar na questão do candomblé, né, também, né? Mas na Não, Umbanda tem o como saber? guia Na Umbanda? porque tem casos de Umbanda que faz o jogo Merindi Logum, né? Que é o jogo de búzio, né? Que faz a leitura, né, do teu orixá. O guia-chefe também, o guia que cuida da casa, que é o pai de santo, que é a mãe de santo, ele, quando convém, ele também, mediunizado, logicamente, ele diz qual é o orixá que rege a cabeça da pessoa, né, quem é o orixá de frente, de adjunto. Mas aí pode ser dito, né, no candomblé, ou quem tem esse conhecimento da leitura, né, do orixá. Mas na Umbanda também se lê o orixá do adepto, né, da pessoa que está lá frequentando. Mas agora se pergunta, muitas vezes a pessoa chega lá e pergunta, qual é o meu orixá de frente? Aí o guia pergunta de volta, para que você quer saber? O que você quer fazer com essa informação?
Ah, não, aí fica assim, sabe? Ah, porque é bonito, ah, porque não. Não, tu quer fazer o que com isso? É como um instrumento de autoconhecimento. Você conhecendo os atributos desse orixá, você vai se espelhar em você, vai pegar o que é de positivo e vai trabalhar as tuas sombras, que o orixá também tem sombra. Então serve como um instrumento de autoconhecimento, uma técnica de autoconhecimento, conhecer o orixá. Não porque para falar na roda de um amigo, eu sou de Iemanjá, aí eu tenho meu juntó é Xangô, mas de frente é Oxalá e do outro lado é Oxu, e começa a fantasiar, sabe? Eu acho que tem que ter um conhecimento muito respeitoso do orixá. E a Tem necessidade tem pessoas que, pelas suas características, assim, a gente assim, que já, já já leio. faz parte É. né, da Umbanda, assim, já desconfia, né? Mas, assim, por exemplo, no meu Uhum. caso, eu tive a revelação, eu não perguntei. Isso acontece, assim, porque quando tem uma finalidade. Isso é aquela mesma coisa de perguntar, quem que eu fui nas vidas passadas? Doido para saber, que falar assim, que você foi um príncipe, que você foi uma rainha, que não sei o quê, para quê? Eu não quero Não, saber, não. olha só, se você me permitir, só uma historinha, assim, até. Não era para ser engraçada, mas acabou sendo, né? Porque saiu da boca do Chico Xavier, assim, né? E ele foi espontâneo. Uma pessoa ficou sabendo que foi um cristão em uma das vidas passadas que foi devorado por um leão, né? Um leão lá do Império Romano, né? Essa pessoa ficou rapaz, mas ficou um pavão. Sabe aquele pavão quando abre as penas assim, fica, que eu fui devorado pelos leões, pelo Cristo, não sei o Hum. que e tal. E virou aquela coisa, né? Você já imagina, né? Não vou nem entrar em detalhes não, para não adjetivar, né? Aí chegou pro Chico e começou a falar, e o Chico só ouvindo. Assim, aí, Chico, e você, Chico? O que você foi na vida passada, Chico? Fala pra mim. Eu falei, meu irmão, posso falar? Nem posso. Eu fui o carrapato do leão que te comeu. Maravilhoso. Quer dizer, E assim, é aquela coisa, é a função, né? A funcionalidade, o propósito. Para quê? utilidade. Utilidade, Exatamente. propósito, para quê, né? Se É, se você é um trabalhador de Umbanda, fica interessante. Assim, você acaba sendo revelado até para você ser direcionado, né? Lá, para ser um médio que sim, vai, né? sim. Fazer É. né? Mas agora sim, você vai como Uhum, consulente, já quer saber, quer sair espalhando, sabe? Para quê? uhum. É a mesma É, perguntinha. Eu sou médio, sou? O pessoal pergunta muito também. Aí tá. eu já vi gente falar E assim, aí? eu não sou médio não, porque eu tenho um corpo fechado. É, muito bem, tá fechadíssimo mesmo. Para balanço, inclusive. E o que, que É, seria isso? O que, que seria isso, corpo fechado, Felipe? Por favor. deixa eu só voltar aqui uma história para não perder o fio da Sim, meada. Você sim, falou sim. do Chico Xavier, tem uma historinha também que teve uma. Reza a lenda que aconteceu em Uberaba, né? Que Chico chegou uma mulher, passou horas na fila falar com Chico Xavier e perguntou, que queria saber para ele, saber dele, se macumba existia. Aí chegou para Chico uma hora, Chico, macumba existe? Macumba pega? Perguntou assim pro Chico Xavier, macumba pega? Aí, minha filha, se você jogar uma pedra no muro e tiver um buraco bem grande, o que vai acontecer com essa pedra? Ela atravessa o muro. E se não tiver buraco nenhum nesse muro, você jogar a pedra, o que acontece? Ela bate e volta. Mesma coisa. Quem é que não tem buraco na sua moral? Quem é que não tem defeito? Quem é que não tem perfeição? Então a macumba vai pegar onde tem buraco e vai entrar no cano dentro daquele espaço, naquele terreno baldio. Né? Então a leitura que a gente faz é que a macumba vai pegar em quem tem abertura para receber macumba. Leia-se magia negativa, né? Que não é nem magia negra, não, que negra é relacionado com etnia, cor de pele e tal, que não tem nada a ver. Magia negativa, né? Então, macumba, energia negativa, vai, pega. Não, mas eu sou espírita, eu não acredito nessas coisas. Filho, lamento muito. Mas é o seguinte, magia, feitiço, bruxaria, ela está na mesma caixa das tribulações, das vicissitudes, né? Que fala tanto no Evangelho. Acidente de carro, câncer, assalto, falência, morte precoce na família, Covid-19, Covid-23, Covid-11, o que tiver. Tudo isso é vicissitude e tribulação, então acontece sim. Se você está encarnado na Terra, num planeta de expiações e de provas, é pacífico de você estar sujeito a qualquer tribulação, inclusive magia. Mas, mais especificamente a magia, o feitiço, bruxaria, ela toca, ela fere mais quem em outras vidas usou da magia, do feitiço, da bruxaria em benefício próprio, pervertendo, né? Então, em outras existências seguintes,
você vem com débitos relacionados a esse tipo de vicissitude. Por quê? Pela questão da proporcionalidade, né? O karma, os resgates são feitos numa certa proporcionalidade àquilo que nós produzimos no passado. Então, se você... Hoje, fica até encabulado, né? Se hoje a gente trabalha com magia branca, com desmanche de magia, servindo como trabalhador da Umbanda, cheio de preconceito junto, o povo diz isso, diz aquilo, é do Satanás, e tem preconceito que vem de alguns espíritas, e tem preconceito do católico, não pentecostal, é porque a gente ferrou com muita gente por conta do feitiço, de magia, de feitiço, que a gente mexeu com essas coisas. Indícios, né? Indícios de que, pela proporcionalidade das penas, né, que está no livro dos Espíritos também, a gente mexeu e uma hora a gente vai ter que fazer os resgates necessários através da polaridade positiva daquilo que um dia a gente ofendeu das leis de Deus. Então, assim, é indício. Não estou dizendo que todo bandista foi macumbeiro, no sentido pejorativo da palavra, em outra existência. Mas são indícios, né? De que a gente uma hora mexeu com coisa que não devia, prejudicou muita gente, e agora é a hora do resgate, né? Através de fazer o bem, a caridade, utilizando aquelas ferramentas que antes você perverteu no passado. Entendeu? Então, faz sentido, não faz, Ed? Faz muito sentido mesmo. Tal. E eu estava lembrando aqui de um médium chamado Robson Pinheiro, que ele tem psicografado livros assim maravilhosos mesmo. Tambores de Angola, Aruanda e depois a continuação, que é Corpo Fechado, né, tal. Eu aprendi lendo esses livros que, por exemplo, essa magia negativa é como se fosse um presente, né? Ou seja, ela é oferecida. Aí se a pessoa receber esse presente, aí é complicado, né? Porque o presente você pode recusar. Você, né? Me ensina aí como é que você não recebe a demanda, é difícil, meu irmão. E agora, Felipe, olha só, magia negativa. A maledicência é uma magia negativa? A fofoca? Sim. Olha, a fofoca? Isso. Fofoca. O desejar o mal para o outro não é uma magia negativa? Isso. O Ramatiz tem um livro fantástico, né? Tem muita gente que torce o nariz para Ramatiz, mas ele tem muitas coisas que ele avança no tema que passa-se apenas de raspão dentro da codificação, porque não é tempo de falar sobre aquilo, né? Eu entendo dessa forma. Então, o Ramatiz tem um livro chamado Magia de Redenção. Um livro antigo, já na década de 60, pela psicografia de Hercílio Mais. Lá ele conta, ele destrincha os mecanismos da magia, não ensinando como fazer magia, mas os mecanismos fluídicos magnéticos por trás do processo de enfeitiçamento. Então ele fala da magia que ela é eminentemente mental. A magia começa na mente. Quando a gente fala de feitiço, de bruxaria, você pensa o quê? No alguidar de barro, né? Com a cachaça, com a farinha, com algum animal sendo oferendado para algumas entidades, né? Que se beneficiam daquilo lá. Então, se associa com isso, ou com boneco de cera, ou com coisa costurada na boca de sapo, elementos materiais. Mas a magia ela é eminentemente mental, começa na mente. E quando você verbaliza, ela ganha uma outra potência realizadora, né? E quando você cria, manipula elementos materiais e pela ação da vontade, do pensamento e da palavra, você magnetiza aquele aparato, aí isso ganha uma potência radioativa. Então, a magia sim começa na mente. A inveja, ela causa, né, ondas, flechas mentais deletérias que causam adoecimento no outro. Você é um lançamento de formas de pensamento. E isso é fato. A gente vê na literatura espírita. André Luiz é fantástico, você lê com o olho atento. Você vivencia isso na prática do ensinado pelos guias, que nos mostra como isso acontece. Então, sim, a magia acontece no começo do pensamento. Exatamente. Magia é magnetismo, né? Também tem essa questão também que muitos confundem, né? Quando você vai ler da questão 549 em diante do Livro dos Espíritos, há perguntas sobre pacto, sobre feitiço, sobre talismã, né? E as pessoas às vezes leem rapidamente e veem, não, pode pacto, não pode. Então deixa de estudar. Mas só que vai dando uma explicação dizendo, encarnados podem se associar com desencarnados devidamente remunerados para atingir determinados malefícios. Está lá, na questão 542. Estuda impacto. Porque essa semana, uma grande amiga mandou uma mensagem. Poxa, no meu centro, a gente conversou nesse aspecto, questão de feitiço e bruxaria. Disse que não existia porque não tem codificação, porque Kardec não falou. Aí eu, alto lá. Então não leram essa passagem aqui. Questão 542, 542, acho que do Livro dos Espíritos, em diante, que fala. Mas tem que ter um estudo sistematizado. Todas as questões. É como a questão da mediunidade. Todos somos médios. Então todos somos médios. Não. Você lê o item todo, a questão e a resposta, você vê que o Espírito Superior fala
porém, todavia, contudo, serão considerados médios aqueles que tiverem a característica mais ostensiva, mais evidente, onde a mediunidade, a comunicação for mais evidente. Então, médios são aqueles que são mais evidentes na sua manifestação mediúnica. E a mesma coisa é pacto. O pacto não existe, mas aí entra que pode se associar para causar um malefício. E é bruxaria. Espírita dizendo que não conhece isso, dizer que isso não é doutrinário, mas está lá, não tem como fugir, está lá na codificação. Kardec escreveu. Então, até no vocabulário espírita, né, tem lá falando o que é magia também. Kardec fala disso aí. Lógico, ele repreende. Da mesma forma que Moisés, no Pentateuco, né, judaico mesmo, no Pentateuco verdadeiro, original, ele fala também, proíbe a comunicação com os mortos. Mas Moisés mesmo, junto com os líderes das tribos, havia comunicação frequente com os espíritos, né? Mas se proibia para o profano. Por quê? Para romper toda aquela tradição de magia negativa, de sortilégio, de feitiço, das tradições egípcias, né? Místicas egípcias. Então, cortava aquilo, proibia, ameaçava, era morte e acabou-se. Então, Kardec, junto com a egrégora do Espírito de Verdade, também entendeu que era bom vedar, que era parar aquilo lá, para que não despertasse nenhum entendimento, nem dúvida, que maculasse a doutrina espírita. Então, todo elemento de feitiçaria, superstição, talismã e tal, foi buscado afastar. Mas não quer dizer que não exista. Só não é para ser trabalhado dentro de uma manifestação espírita, né? Mas que existe, existe. Porque se não existisse, como é que foi proibido? Você só proibia aquilo que existe, ou não é? Exatamente, então proibiu porque existe. Moisés ele proibiu, assim, a forma como se praticava, né, comunicação com os mortos, né, porque isso aí não tem como proibir a mediunidade. Como é que eu vou proibir uma criança de crescer? Como é que eu vou proibir uma pessoa de se apaixonar? Isso é uma coisa muito da gente mesmo, né? As pitonisas lá da antiga lá, elas eram médiuns que faziam os oráculos, sabe? Né? Os oráculos, exatamente. Inclusive os que trabalhavam com Moisés lá, esqueço, cara, eu tô com problema de esquecer o nome, viu? Ele ia consultar as pitonisas lá para saber do futuro, saber coisas assim. Então, tem tudo isso aí. O pessoal meu amigo Fernando entrando aí. Exatamente. O Fernando estudante espírita. Então, esse é gênio. Esse aí é o cabeção do Fernando, né? Cara. Pois é. Ele é demais. O pessoal estava falando de sal aí, sal cristalizado, que é o sal grosso, né? Ele é um cristal, né? A gente sabe que alguns elementos minerais, eles produzem energia, né? Um cristal, por exemplo, é comprovado. Você bota ele na cabeça, joga sentindo uma dor, sei lá, ele tem uma ação energética sobre o nosso soma, né? O corpo, né? Então, assim, o sal grosso ele vai nessa linha também, né? Porque ele tem essa força da matéria. O sal grosso ele tira todo tipo de energia também, né? Energia boa e energia ruim também, né? Ou seja, ele esteriliza, né? Parece, né? Eu não vou nem tanto no aspecto místico do cristal, mas o quartzo. O quartzo é utilizado no invisor, em tela. Quer dizer, é utilizado porque ele tem propriedades eletromagnéticas que geram alguns efeitos, né? Tecnológicos. Então, o quartzo, quer dizer, tem elementos, é um minério que tem propriedades eletromagnéticas visíveis que a gente usa no dia a dia. O sal grosso é porque ele tem o NaCl, né? Então, ele facilmente é quebrado, essa molécula. Aí libera o sódio, né? NaCl e o cloro, não é isso? Então, um se adere aos elementos negativos, outros aos positivos, formando novas estruturas, e isso vai zerando a nossa energeticamente, tanto tira o positivo como o negativo. Por quê? Porque o sal grosso tem essa capacidade desagregadora, né? Ele se combina muito fácil com outros cátions e ânions, né? Então ele se limpa, o sal grosso. O sal fino não, porque ele já é desmagnetizado. O sal grosso, se possível, o marinho mesmo, ali da salina, essa é uma propriedade maravilhosa, porque ainda vem os elementos naturais do mar. Então o sal grosso sim tem uma finalidade. Eu brinco, Ed, porque assim, quando é para madame tomar um banho de sais, é chique, né? A banheira. Mas quando a pessoa vai tomar banho em casa de sal grosso, é macumbeiro, não pode. Ave Maria, banho de sal grosso, não. Eu vi Maria José 3 vezes. Boa. A madame pode tomar banho de sais, né? Pode. Mas nós aqui, a peãozada não pode tomar banho de sal grosso, porque é macumba. Tô dizendo. Pois é. Ó, a Carol Oliveira, ela tá aqui com a gente aqui. Não sei se é a Carolzinha do... Não, Bom, não importa. O médium que não desenvolve sua mediunidade não vive bem.
Bom, você falou isso no início da primeira parte da live aí, né, o Felipe? Como é que era? Você falou você mesmo da sua vida, né? Como é que era? Gente, é porque da congestão fluídica, isso o Jacob Mello fala muito bem, né? O grande magnetizador, o grande pesquisador brasileiro, né? Que trata sobre magnetismo, resgatando os grandes magnetizadores do passado. E encontra muita resistência no movimento espírita, né? Apesar de trazer uma técnica que é uma ciência irmã do espiritismo, magnetismo. Então, se dá congestão fluídica, o médium produtor em abundância de ectoplasma, fluido vital, que é utilizado pela espiritualidade para levar processo de cura, né? Até recomposição de perispírito, o ectoplasma doado pelo médium, ele é utilizado. Tem espíritos que chegam com o perispírito destruído, sem braço, sem perna, aquelas vestes, né, rasgadas, cadavéricas. O ectoplasma trabalhado do médium pelos operadores, né, espirituais, por esses exímios conhecedores da técnica, serve como elemento de cura. E associado esse ectoplasma com os elementos que vêm do mar, né, que vêm de outros sítios da natureza, combinado dentro do tratamento da Umbanda, né? Traz uma curas maravilhosas, curas incríveis. Então, o médico que não trabalha não é porque a vida está atrasada, ou porque mexe com essas coisas, a vida dá para trás, ou se você vai mexer com mediunidade, nunca mais você vai ser o mesmo. Não é. É porque uma vez que você se coloca no trabalho para ajudar seu semelhante, você está exudando. É como se fosse tirando as barreiras, o lodo, as pedras que estavam interrompendo o fluxo natural de um rio. O rio da nossa vida é para fluir, é para doar, para levar água limpa para as pessoas. Aí, na hora que você tá tudo. Tem mato, tem lama, tá tudo que não presta, você fica bloqueado. Aí vai dar o quê? Vai dar mosquito da dengue, vai dar cururu, vai juntar cobra, juntar todo tipo de tranqueira, né? Naquela água estagnada. Então, o ideal é doar, porque você doando está sempre correndo esse fluxo luminoso de vida, de energia. Isso não necessariamente dentro do ambiente mediúnico, litúrgico, mas também trabalhos assistenciais, voluntários, no sopão, visita a idosos em abrigos, enfim, brincar com crianças carentes. Você participar de algum trabalho de doação, que isso tudo também a espiritualidade utiliza e te mantém sadio, te mantém equilibrado, física e psiquicamente. Porque senão você vai ter congestão fluídica, porque aquilo vem em abundância, não exuda, não doa, não troca, não deixa vazar, e aquilo vai gerando adoecimento. E vai estancando, né, o fluxo natural da respiração, do prana, do fluido vital. Porque nossos chakras eles estão no processo respiratório, né? Tem a contraparte frontal e tem a parte da frente e a contraparte, maioria dos chakras. A exceção do coronário e do chakra básico, né? Que apontam para cima e o básico para baixo. Então há trocas. E na hora que esses chakras começam a se contaminarem, a se congestionarem, vai gerando os adoecimentos na parte física, né? Na contraparte física, onde eles estão sendo prejudicados. Aí vem adoecimento no estômago, fígado, baço, questão da sexualidade, a pessoa funcionalmente, fisiologicamente está ok, está sadia, mas não funciona determinadas glândulas, determinados órgãos. Por quê? Porque a congestão fluídica ali, seja de dispersivo, de doação, de tratamento espiritual, que às vezes um passo de imposição de mão não vai resolver, porque a energia, lógico, é inteligente, mas quer dizer que vai eliminar a técnica, né? Às vezes tem gente que vai receber um passe e adoece. Por quê? Porque pega a congestão em cima, quem já está congestionado. O depressivo, você jogar mais energia na cabeça do depressivo, você vai gerar um processo de congestão, de adoecimento, de perturbação. Eu já saí de cadeira de passe, no tempo que eu frequentava a casa espírita como visitante, agoniado, eu estava congestionado e recebi um passe concentrador. Aquilo não me fez bem. Então, tem que se estudar o fato, a técnica, o magnetismo, que dá elementos fantásticos dentro do centro espírita. Se você não quer trabalhar com reiki, com técnicas de cura integrativa dentro do centro espírita, porque não é doutrinário, utilize o magnetismo como uma ação de caridade, que é doutrinário, que é de base espírita, que Kardec era um magnetizador, né? Então, assim, a gente tem que entender dessa forma, né? O médio adoece porque não se doa, porque não se reforma, não ajuda o próximo. Por isso é que adoece. Pois é, eu tinha assim, eu tenho uma grande amiga lá de Goiânia que ela era um bandista, né? Assim, um bandista mesmo, assim, né? Mediunidade forte mesmo, assim. E ela passou no concurso do Banco do Brasil, foi trabalhar lá no interiorzão de Goiás, assim, uma cidade chamada Joviânia, lá entrando para Mato Grosso já. E lá, tanto lá quanto na região, não tinha nem centro espírita, nem centro de umbanda, assim. Às vezes tinha uma cidade mais próxima que tinha um centro espírita, mas era muito longe para ela ir. Aí o que ela fez? Ela não é boba, né? Ela foi descobriu que tinha um asilo lá.
Rapaz, essa mulher todo dia ela só trabalhava da tarde, né? Período da tarde, assim, então de manhã ela não tinha nada de fazer. Todo dia ela ia bater ponto lá no Uhum. asilo para cuidar dos velhinhos, dar banho, conversar, ler Bíblia, sabe? Cara, a Uhum. mulher passou um tempo, ela foi transferida para a capital. Aí pronto, voltou a macumbeirinha lá, né? Nossa macumbeirinha do coração, né? Voltou. Tranquilinha, não aconteceu nada com ela. É aquela história, Uhum. Felipe, é o que fala, né? O amor é seu advogado, onde quer que você vá, onde quer que você É mano. esteja. Uhum. Exatamente, Emmanuel, pois é, exatamente. E isso aí foi curioso que eu vi pela primeira vez no Centro de Umbanda, depois é que eu fui ouvir no Centro Espírita. Agora tem o Uhum. pessoal falando aí sobre banho de ervas, né? A gente sabe que existe o magnetismo mineral, o magnetismo animal, mas também tem o magnetismo vegetal. Quem nunca teve um pezinho de arruda em casa, que vem aquela visita, quando vai embora, a arrudinha tá ó, toda, quem, né? Quem É. não? Quem não? Uma pimenteira, de Pimenta. repente assim, a pessoa chega e fala, ô, pimenteira bonita, vai embora quando a pimenta tá toda. Ei. Fala aí pra nós sobre banho de ervas, por favor, Felipe, que o pessoal pediu aí lá Ah, na frente. cara, assim, eu não sou um cientista do uso sistematizado das ervas, né? Ele sabe do que serve intuitivamente a orientação, porque assim, o banho, você não pode jogar um banho para qualquer um que vai servir para todo mundo indistintamente, né? Porque a pessoa toma um banho de Guiné, por exemplo, tipi, só esse banho. E a pessoa se sente bem porque descarrega, que é um banho de descarrega, uma erva quente, que se diz, mas lá para tanto ela começa a falar mal da vida do outro, vai entrar em fofoca na internet, briga dentro de casa, e aí, o que adiantou o banho de erva? Ela vai dizer que não funciona, não serve para nada aquilo lá, né? Então tem a ver também, principalmente com a questão do pensamento. O fluido vegetal, ele é potentíssimo. Ele tem características astralinas, né, etéreas, que a gente está longe de conhecer e não pode menosprezar, não. Porque tem efetividade. Tem banhos aqui que você faz combinação e ajuda no processo de rememoração, de desdobramento, né, durante o sono. Tem erva que te ajuda a melhor raciocinar para um estudo, um concurso. Tem erva que te dá uma revitalizada, outra que descarrega aquilo que você fica, não quer nem sair de casa para ficar sossegado. Então, assim, tem finalidade sim. O próprio tabaco, né, que é um outro assunto polêmico. Ai, meu Deus do céu, coisa de espírito atrasado. Não, esse espírito fumante. Ai, minha Nossa Senhora, cheio de puritano, né? Eu, Felipe, eu era assim também, né? Eu não fumo, não gosto de cigarro. Eu digo catinga de cigarro, que eu digo aqui, porque é o mau cheiro, né? Não gosto, nunca fumei na vida. Mas aí eu trabalho na Umbanda. Eu sou médium de Umbanda. Aí lá bastante eu vi a diferença do antes e do depois. Uma pessoa que passou por uma defumação de charuto. Meu Deus do céu, que coisa estranha. A pessoa não está ficando melhor. E a gente viu o relato ao longo do tempo, que as pessoas voltam. Aí eu comecei a trabalhar, incorporado, né? E aí o guia um dia pediu, no comecinho do meu mediunato, o guia pediu um charuto. Eita, vai ser hoje. Ai, meu Deus, é o jeito. Eu tô aqui para trabalhar, não tô aqui para. Eu peguei o charuto e tal, que o guia não, o médio não traga, né? Quer dizer, não puxa pulmão e fica curtindo, não. Aspira, enche a bochecha e joga aquela baforada de charuto, o cachimbo, na pessoa que está atendida, ou então dos lados, né? Para os elementos ativarem. Mas por que isso? Eu ficava estranho. E uma vez o guia, um dia que puxou esse charuto, ele soprou no ouvido no filho de Deus, num cidadão lá que pediu ajuda, que estava reclamando de dor no ouvido fortíssimo, tomava remédio, anti-inflamatório e nada. E o guia soprou essa charutada no ouvido do cidadão. Na outra semana ele veio, e aí conversando com a entidade de novo, eu presente, né, que eu tô lá, eu tô acordado, eu não tô apagado, né, semi-consciente, e eu lembrei bem. Aí eu falo, rapaz, eu fui para médico, doutor, nada resolvia, mas depois que o senhor soprou aqui no meu ouvido, parece com a mão de Deus. Olha só, cara, quer dizer que esse trem faz sentido. Porque eu tô sendo consciente, eu tô vendo o ensinamento do Gui, tá vendo aí como é que funciona? E eu vi. Aí a gente vai ler Norberto Peixoto, né, que foi psicólogo de reumatismo até outro dia. Reumatismo mesmo também, você vai ver que a folha do tabaco ela tem uma capacidade extraordinária de acumulação energética, né? Fluido magnético da Terra, que é telúrico, solar, lunar, do ambiente, da água. Então, na hora que essa folha do tabaco ela é eterizada através da queima, você está liberando todo o potencial curativo astralino daquela erva queimada. Então, o tabaco, desde que o mundo existe, que se utiliza ritualisticamente, não como lazer, da forma como faz hoje, incluindo um monte de elemento viciante, né? Metais pesados e tudo mais.
Mas o charuto, que é só a folha enrolada, eles conseguem extrair, e aquela fumaça, Ed, eu costumo dizer para o pessoal quando eu faço live aqui, é como se você estivesse jogando uma baforada de veneno em lata, né? Desse que a gente conhecido, né? Baygon, desses aí. Você vê uma carreira de cupim, de formiga, outro bicho na parede. Você, né, você dá uma espreada lá, cai tudo. A mesma forma, uma baforada dessa de charuto, ou de cachimbo, charuto do preto velho, ou do Exu, o cachimbo do caboclo usa mal charuto, o Exu, né? O preto velho é o cachimbinho. E então, aqui parece que cai larva astral. Cai, cara, é uns negócios tão estranhos, fica adensado na pessoa. E ela chega sugada, chega desenergizada. E uma baforada daquela consegue derrubar, como se fosse veneno derrubando, tirando os insetos que estão aderidos ali, sanguessugas. E depois as equipes vão retirando aquilo tudo. Então a pessoa sai muito melhor, sai mais leve. Mais leve por quê? Porque tirou um monte de peso que estava sugando, ligado a ela, né? Elementais pervertidos, formas, pensamentos que já ganharam uma espécie de vida, que estão lá te consumindo, ou implantes. Enfim, cara, a obsessão complexa é um mundo. E as pessoas estão longe de entender como é que isso opera. No terreiro a gente vê, porque chega todo tipo de marmota para a gente tratar. Marmota, como a gente fala aqui, né? De coisa estranha, que você vê na literatura, mas que não existe. Mas alguém, tá vendo aquilo que você viu lá? Ovoide, tá vendo que o André Luiz fala? Tá aqui o ovoide, tá aqui a larva astral, tá aqui o cascão, tá aqui não sei o que. Aí você, caramba, é mesmo. Tá aí que não, isso existe de verdade. Eu sou muito curioso. Eu pergunto pros guias, eu pergunto e aí, eles mostram a situação e deixam eu lembrar. Até para conversar com vocês, né? Para explicar para as pessoas. Então, o fumo, ele é a fumaça, né? A energia liberada da queima, ela é combinada com o ectoplasma. Puxou e jogou. E aquele tem uma capacidade tremenda de cura em processos obsessivos complexos, o de longo prazo também. Porque tem situações, Ed, que só o verbalismo, a conversa, o diálogo fraterno não resolve. Porque ali são questões de adoecimento do perispírito. Adoecimento você tem que tratar. Você não pode conversar com a doença, você tem que tratar aquela doença. A pessoa que chega no terreiro muitas vezes está doente, ela vem para a UTI, ela vem como último recurso. Ela já foi no médico, no psiquiatra, já foi na rezadeira, já foi no terreiro em rede macumba de magia negativa, ela já foi no centro espírita, tomou passe, tudo. Aí chega cheia de medo, de preconceito, de temor, porque vai num lugar que é de macumba, que é do mal, e chega lá com um último recurso, doente, sofrida, abatida, deprimida, angustiada. E essa terapêutica que é trazida pelos caboclos, pelos pretos velhos, pelos Exus, Pombagira, é muito eficaz, sabe, nessas situações extremas, muito graves. E se a gente tem olho de ver, ouvido de ouvir, como dizia Jesus, a gente tem como se beneficiar, sabe? Não que todas as casas espirituais sejam banda, mas que haja o respeito, o entendimento que cada lugar está fazendo melhor dentro do direcionamento espiritual que o karma e que a espiritualidade maior direciona cada pessoa, né? Cada situação. Porque se eu estou com o pé quebrado, eu não vou no oftalmologista, eu vou no ortopedista, né? Então, tem situações que eu tenho que buscar o especialista do meu problema, que não adianta, não resolve. Exatamente. A pessoa está com um problema na veia aorta do coração, não adianta ela tomar medicamento líquido. Ela tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um procedimento invasivo, colocar um stent, né? Que antes era ponte safena, né? Bota um stent e aí pronto, a pessoa ela ganha uma sobrevida até, ou até leva a vida dela normalmente, assim. Então, a mesma coisa na parte espiritual também, né? Tem certos casos que precisam de um procedimento mais invasivo. E, assim, Rapaz, só para não perder aqui o pensamento. Uma vez eu perguntei, eu já tinha visto nos livros, né? Mas eu perguntei depois de um dia de estudo nosso. Terminou o estudo lá na nossa casa, no Lar de Jesus, eu perguntei, por que vocês usam mesmo esse negócio de charuto, de fumo? Aí eu perguntei, né? Eu sou atrevido, sabe? Tem que perguntar. Kardec era perguntador, né? Eu admiro Kardec porque ele era investigado, ele perguntava. E assim, por que vocês usam isso? Aí disse, o Espírito veio. Quanto mais grosseiro é o material, mais grosseira é a lixa. Então, se estamos tratando com coisas grosseiras, com substâncias grosseiras, com energias grosseiras, tem que usar elementos também da mesma forma grosseiros, densos, energeticamente pesados, para fazer a contraparte. O veneno, o soro antiofídico é produzido a partir do veneno e dos anticorpos, né? Injetado no cavalo. Então, é o veneno que cura, quando ele é transmutado. Mesma coisa, uma enfermidade energética aderida,
no corpo, nos corpos, né, espirituais, ele vai com um elemento grosseiro também para desmagnetizar, para derrubar aquele troço que está infernizando e adoecendo a pessoa. O espírito diz. Ele até disse depois quem era que tinha dado essa informação, mas eu seguro aqui porque, enfim, é interessante. Não, eu estava falando assim que o médium, ele tem a glândula, né, a epífise, né, que é a glândula da mediunidade, né, que ela serve para não deixar aflorar a sexualidade na criança, mas depois fica adulto, acredita-se que ela não tem função nenhuma, né, mas assim, ela tem a função sim, que é da mediunidade. Então tem alguns médiuns que dentro dessa glândula tem os cristais, né, se não me engano, esses são cristais de neuropeptídeos, se não me engano o nome é esse. Apatita, né? Apatita, é uma areinha. É uma areinha. Claro. Só que uns têm em maior quantidade do que outros, né? Então é uma questão física. Então, por isso que a mediunidade ela se manifesta de maneiras assim diferentes. Uns é ostensivo, outros é não ostensivo, né? Ou seja, aquele que vê, fala por meio de, ouve, psicografa, é ostensivo. Já que ele não tem aquela intuição, que sente aquela coisa e tal, é o não ostensivo. Aí, uma vez eu vi uma palestra, até no centro de um banda, quando eles vão conversar com a assistência lá, eu falo, né? A pessoa ela tem que nascer cega, surda, paraplégica, com um problema mental ou médium. Qual que você quer nascer? Aí a pessoa, opa, eu quero médium. Mas por quê? É médium e tal. Aí nasce com médium, né? Isso aí é o seguinte, não é maldade, não. É porque a pessoa tem tanto débito, que se ela não passar por uma coisa assim mais séria, ela não vai conseguir progredir e vai atrapalhar muito outros acertos aí que tem que ser feitos, né? Aí a pessoa nasce como médium e depois vem e fala assim, não vou trabalhar com isso, porque não tem nada a ver com isso, não sei o que tal. Sabe? É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o médium, quanto mais, assim, fala assim, que tem aquela mediunidade braba, né, não sei o que, aquela mediunidade, então a pessoa fala assim, nossa, a mediunidade bonita, linda. Pode ser que a pessoa que tem uma dívida muito grande. Então, assim, a pessoa que tem essa mediunidade ostensiva, que é, assim, é porque não é para desviar do caminho mesmo. Por que Emmanuel era tão carrasco com o Chico Xavier, né? Depois ele foi amansando, até que... Aí agora diz que ele encarnou, tá aqui no interior de São Paulo, já é um jovenzinho de 20 anos, né? Dizem, né? Mas é porque o Chico... Não era pro Chico desviar do caminho. Por isso que ele e outro, Emmanuel não mentiu para ele, não. Falou, disciplina. Não mentiu, não, sabe? Joana de Anjos com o Divaldo Franco, a mesma coisa, e tantos outros por aí que a gente vê, né? Então, assim, o médium, ele não pode abrir mão do mediunato, né? Ou seja, do trabalho, né? Mas é aquela história também, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? Onde quer que você esteja. Não deu o exemplo da minha amiga lá, que foi lá pro interiorzão, tinha um asilo lá, aqui que eu vou, e foi embora. Então, assim, essa coisa. Estão perguntando aqui, Felipe, o karma é a lei de ação e reação? Bom, o meu irmão, desculpa aí, mas é o seguinte, existe lei de causa e efeito, né? E o karma, a gente tem que usar a filosofia mineira para isso. Karma lá. Não é bem assim, né? Karma quer dizer até a forma de você agir, você construir o seu destino, né? Se eu não estiver falando besteira. O karma é causa e efeito, Ed. Ele é a repercussão de tudo que tu faz. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você faz, você tem a repercussão daquilo que faz. Então, o karma é positivo ou negativo. Quer dizer, o karma é ação e ação, é causa e efeito, é consequência de tudo que se faz. Você respirou, você está gerando karma, está gerando uma consequência. Então, basicamente isso. Eu acho interessante falar de karma aí, de mediunidade como karma, é porque tem uns médios mais corajosona, aí dá essa opção para ela, quer ser cego, quer nascer com deficiência física, paralisia cerebral, médium. Aí o mentor da encarnação diz, não, você vai ser médium. Aí, médium é muito pouco, quero vir com deficiência visual, eu quero ver cadeirante. Mediunidade é muito pouco, isso aqui não avança minha moralidade. Cara, aí quando vê, fica reclamando, cheio de medo, de trauma, aí não quero saber disso da minha vida. Porque o plano físico aqui na Terra é punk, é duro. O espírito mais santificado, quando chega aqui, ele sofre, meu irmão. Não tem ninguém imune à tribulação, vicissitude, à obsessão espiritual. Jesus foi obsediado, não está lá no Evangelho? No deserto? Jesus foi obsediado. Chico Xavier foi altamente obsediado. Divaldo Franco, você vê o filme agora recente, você está mais ilustrado lá. Então, assim, você está encarnado na Terra e com mediunidade é um desafio muito grande. Você lida com muita coisa, com mudança de comportamento, preconceito, dúvida da sociedade, disfunções, né, desequilíbrios,
vícios de toda sorte. Então, se você não pauta dentro de uma moral, de uma reforma íntima, de uma regularidade, de uma caridade, de ser útil para a vida e para as pessoas, você escorrega e você cai de novo. E quem vem com mediunidades belíssimas, não teve a queda do famoso médio aí, perto de vocês aí, em Goiás? Também Meu Deus. mediunidade ostensiva, poderosa e curas incríveis, e caiu dentro daquelas três coisinhas que todo médium é arriscado cair, né? Vaidade, dinheiro e mulher, né? Sexo. Sexo. Então o cidadão conseguiu escorregar nos três, né? Mas, cara, ninguém está livre disso. A gente tem que estar muito atento, muito, muito, muito atento. Porque, inclusive, para evitar qualquer suspeita, assédio que seja, na nossa casa a gente não faz nenhum trabalho particular para ninguém, né? Atendimento, é 2 ou 3 perto aqui para ver o que está acontecendo, né? Ah, mas é uma conversa mais privada. Então fica numa salona grandona e 2 pessoas na mesa ali conversando, para não ter nada de nada para dizer que tem assédio, que tem nada disso. Porque é muito complicado, né, se lidar com mediunidade, porque vem essas questões espirituais e humanas muito fortes. Às vezes a pessoa reclama de Exu, né? Que é grosseiro, que fala palavrão, que é rude, que bebe demais, que é vaidoso. Mas por que é assim? Porque o Exu é revelador do interior do médium. O Exu externa as sombras que estão ali no médium. Então, se ele está falando muito palavrão, o médico que já tem a tendência de falar os palavrões. Se ele é beberrão, aquele Exu, só quer beber 12 anos, 15 anos, não sei o quê, já sabe que está revelando uma questão vaidosa daquele médium, questão de assédio sexual, de piadinha sexista, você já vê que aquele médium já carrega consigo o germe, né? Aquela coisa mal escondida do abuso, da condição do macho, não sei o quê. Então, não vamos atribuir para a entidade, não. O Exu é revelador da sombra, ele bota para luz, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho com Exu na casa, meu amigo não tem essa, não, tá abusando, falando palavra de baixo calão. Enfim, Exu de lei, numa casa cristã que tenha pautada por espírito de ordem elevada, não é para estar desrespeitando ninguém, não. Pelo É, a contrário. gente, a gente sabe que o médium ele tem que fazer o filtro também, né? O médium que tem a sua mediunidade educada, né? Porque aqui não tem Isso. essa educação mediúnica, ele deixa o espírito fazer o que quiser, e tá errado, né? Não é assim. É igual a Sara, ela não tá aqui agora não, porque ela tá participando de outra reunião. A Sara, eu fiquei muito fã quando ela falou assim, olha, se for falar palavrão, sou eu que falo, não aceito ninguém falar pela minha boca, não. Isso. Não Aham. é verdade? Porque Então pronto. a entidade fala, viu, Ed? Algumas vezes a entidade fala porque é do onde ela habita, onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela lida, né, com a espiritualidade mais perversa, ele às vezes tem que ser grosseiro, tem que ser firme, enfático. Recentemente, uma entidade manifestou, um guia que nunca tinha aparecido na minha mediunidade, aí ele foi dar uma dura no médium e um palavrão quase que escapa. Eu segurei aqui, o caramba. Porque a entidade já vinha ele tem aquela questão da forma como ele lida com o público habitual dele, né, do outro lado da vida. Mas o médium ele tem que ir trabalhando daquela forma, sabe? É uma parceria. Ali no médium não está apagado, não é só o caboclo, não é só o médium, ele tem uma mistura. Eu costumo dizer também, né, que são 2 bebidas que se juntam para formar uma bebida diferente. O guia é o café, eu sou o leite, na hora que incorpora tem o café com leite. É outra bebida, né? É uma parceria que se forma ali. Nem mais um nem outro, é uma combinação dos dois. Por isso é que se o médium é ético, se o médium é responsável, se o médium estuda, então o guia, quando chega um equipamento desse, opa, aqui vai dar para fazer um trabalho bem feito. Pois é, Felipe, infelizmente começou aqui a nossa contagem regressiva, a live vai Eita, acabar. Felipe, de bora. coração mesmo, eu agradeço demais por você estar aqui conosco, a gente ter feito dobradinha aí da live aí. Cara, esse assunto a gente nunca vai terminar, porque assim, é um Não assunto esgota, não. maravilhoso, não esgota. Eu quero agradecer também a cada um dos que participaram aí, escreveram, colocaram sua contribuição. As pessoas estavam trocando figurinhas aí enquanto a gente estava Coraçãozinho. conversando. Pois é, coração para todo mundo aí. Muito obrigado mesmo. E assim, a gente sempre aprende muito, né? Assim, quando você explica ou você ouve, assim, a gente sempre aprende muito. Então, assim, muito obrigado mesmo por todos que participaram, inclusive você, Felipe. Você está doando o seu tempo, né? Porque o que é seu mesmo é seu tempo de vida. Você está doando para nós aqui, para nos esclarecer, usar todo esse conhecimento que você deve ter afundado muita cadeira aí, sentado estudando, lendo, ouvindo também, né, tal, para estar trazendo aqui para a gente aí conhecimentos muito raros, muito bons, assim, o pessoal vibrou quando você falou do sal grosso aí, teve gente aí que ficou, eu também fiquei assim, né, que eu tenho que me conter aqui, né, tal, mas eu adorei a explicação que você deu,
Viu? Muito obrigado. Infelizmente, a nossa live vai acabar. Eu quero pedir para todo mundo aí que não siga ainda, siga o Médium Iniciante no Instagram. Vale muito a pena. Tem muita mais coisa que ele diz lá nas lives. E também, que puder, siga o Somos Espiritismo também, né? Para a gente continuar trabalhando e levando luzes assim para todo mundo, né? Felipe, muito obrigado de coração, viu? Que Jesus e bons orixás abençoe a todos. Fiquem em paz, queridos. Tamo junto. Falou. Fica com Deus. Tchau. Também, querido. Obrigado.